Sua Bíblia, Salmo 134. Hoje a gente vai terminar nossa série nos salmos de peregrinação, nos cânticos de peregrinação. Como eu falei hoje pela manhã, eu estou muito feliz de ter concretizado, estar encerrando essa série. São 15 salmos, irmãos, uma coletânea lindíssima de textos das Escrituras, onde eu tenho aprendido demais acerca do nosso relacionamento com Deus, da bondade do Senhor, de como o Senhor tem conduzido as nossas vidas com graça. Deus é bom demais. E como é bom nós podemos estar aqui hoje também, para com mais uma parte da igreja celebrarmos esse momento. Louvamos a Deus, um bom número à noite, hoje de manhã estava lotado, né? E eu louvo a Deus por isso, pela disposição do coração dos irmãos em vir à casa do Senhor e em servir ao Senhor. Salmo 134, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Convite ao louvor a Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos fazer. Nós vamos estudar nessa noite. Um convite de louvor a Deus. Quais circunstâncias, como se dá esse convite de louvor a Deus que o salmista nos apresenta no Salmo 134. Diz assim as Escrituras: bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque terminamos mais um dia na tua casa. Terminamos mais um dia de louvor e adoração, juntamente com o teu povo, congregados, reunidos, em amor, Deus, servindo ao Senhor, reconhecendo a tua bondade. E por isso nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E nesse momento, Pai, em que nós vamos meditar na tua palavra, eu quero lhe pedir que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que haja entendimento dessa palavra, e mais do que entendimento, aceitação. Que essa palavra, Senhor, desça ao nível do nosso coração, que essa palavra gere confrontação e conformação. Que ela nos confronte onde nós estivermos sendo falhos, onde nós estivermos nos distanciando daquilo que o Senhor propõe nas Escrituras, e que ela, Senhor, nos conforme à realidade da tua palavra. Que o Senhor nos coloque no caminho certo, nas motivações certas, e molde o nosso coração para a glória de Cristo Jesus. É assim que nós oramos nesse momento, no amado das nossas almas. Amém e amém. Irmãos, é bom eu gosto de séries. Eu gosto de séries, eu não estou falando de série da Netflix, não. Estou falando de séries de estudo bíblico, séries de exposição das Escrituras, porque a gente vai aprendendo um pouco mais da Bíblia de maneira sistemática. A gente começa a aprender um pouco mais das Escrituras, observando os seus contextos e aprendendo um pouco mais de textos que até são conhecidos e que às vezes a gente deixa passar em branco. Esse Salmo 134, ele é o último da coletânea dos 15 salmos de romagem, onde o povo experimentou da ação de Deus, das suas emoções e de como Deus cuidara deles durante toda a caminhada. Se nós formos relembrar desde o Salmo 120 até chegar aqui, no Salmo 134, os peregrinos na estrada da vida, eles tiveram experiências fantásticas com o Senhor. No Salmo 120, eles começaram lá no deserto de Quedar. Deus os tirou do meio da angústia. Deus foi o seu socorro que veio do alto, alegrou o seu coração com a chegada a Jerusalém. Seguindo, o Senhor já se mostrara misericordioso ao povo, livrou-os da destruição, forneceu proteção e deu confiança a eles no caminho da jornada. Deus restaurou a sorte do seu povo, eles ficaram como quem sonha, seus lábios se encheram de alegria. Deus os edificou novamente como um povo e abençoou os filhos dos seus filhos, o fruto do trabalho das suas mãos. O Eterno ainda lhes atendeu a oração
quebrando o poder do inimigo que tentava destruí-los, que tentava passar por sobre eles, e ele sentiu quase que como um arado por sobre as suas costas. Deus perdoou os seus pecados na caminhada. Deus tratou-lhes o coração, levando-os à humildade. Nesse terço final, Deus cumpriu as suas promessas com respeito ao trono de Davi, colocando no lugar de Davi o seu mais sublime e excelso descendente, Cristo Jesus. O povo agora estava reunido em unidade para celebrar ao Senhor. Já haviam adentrado a cidade santa de Jerusalém. E agora, no templo do Senhor, eles oferecem as suas ofertas ao Deus da sua salvação. A caravana dos peregrinos adoradores que partiu lá de Quedar, do meio da aflição, habitando no meio de um povo que os tratava com hostilidade, agora estava em Jerusalém, no meio do povo de Deus, para celebrar o Deus Salvador. Esses salmos nos mostram essa ação poderosa de Deus, nos conduzindo diariamente na nossa própria vida. Quantos de nós não enfrentamos aflições no dia a dia? Quantos de nós, por um motivo ou outro, não temos embates com inimigos, sejam pessoais ou com o inimigo das nossas almas, que constantemente tenta nos tragar, tenta nos derrubar? Quantos de nós, nessa caminhada, não caímos em pecado ou permitimos que o nosso coração se encha de orgulho e somos chamados ao quebrantamento, onde o Senhor nos leva a entender que precisamos de humildade? Quantos de nós não precisamos de perdão e o recebemos gratuitamente do Senhor? Essa história dos peregrinos é a história de todo o povo de Deus, em todo o tempo, em todo o momento, até que Ele, naquele grande dia, e haverá esse dia, nos arrebanhe finalmente, e nós entremos na Jerusalém celestial e gozemos da grande paz. O comentarista Osterley situa esse salmo no contexto sacerdotal. A forma como esse salmo é composta é muito interessante, porque é como se fosse uma leitura responsiva. Quem lembra das leituras responsivas? Hoje nós fizemos quase isso, o que nós lemos em uníssono. Mas eu sempre gosto, eu quero ver se nós não vamos deixar mais passar um domingo sem uma leitura responsiva. É muito importante, onde o dirigente lê um versículo e a igreja responde o versículo. O dirigente lê um texto da palavra de Deus e o povo de Deus, em adoração, lê um outro texto. Esse salmo, ele é um responsivo desse. Ele é uma antífona, onde o sumo sacerdote é instado, é convidado a cantar os 2 primeiros versículos, e o coro dos sacerdotes que servem no templo respondem com o 3º versículo. Os 2 primeiros versículos são ditos pelo sumo sacerdote: bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. E a resposta é como se Deus estivesse respondendo por intermédio do coro sacerdotal, que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. É muito provável que essa liturgia está ligada à festa dos tabernáculos. Lembra que o povo subia pelo menos 3 vezes a Jerusalém? Ele subia na Páscoa, ele subia na festa dos tabernáculos, para adorar e bendizer ao Senhor. E ali há uma diferença entre a liturgia da festa da Páscoa e da festa dos tabernáculos. A Páscoa geralmente é um sacrifício só, pela manhã. A festa dos tabernáculos são vários dias, em que o povo vai trazendo as suas ofertas e sacrificando ao Senhor. E é por isso que ele fala, todos aqueles que servem na casa do Senhor. Outro comentarista bíblico, Taylor, ele observa que esse salmo, ele faz parte dessa harmonia que há entre o povo que busca a Deus em adoração e o Deus que responde ao clamor do seu povo. E o que nós vamos estudar é exatamente esse convite que é feito aqui nesse salmo para o louvor e a adoração. Um convite que envolve a vida dos sacerdotes que serviam no templo, mas que envolve a mim e a você. Falei pela manhã e tenho dito sempre que, embora nós não tenhamos experimentado muitas
das maravilhas que o povo de Deus experimentou naquele momento. Não vimos a coluna de fogo, a nuvem que seguia de dia, a sarça que ardia e não se consumia. Embora nós não tenhamos visto as teofanias, as aparições de Deus e a condução milagrosa de Deus daquela forma como nós lemos nas Escrituras, eu e você estamos numa condição muito melhor do que eles. Que eles faziam tudo isso na perspectiva, como uma sombra apontando para Cristo Jesus. E eu e você olhamos já, salvos, redimidos pela graça salvadora de Cristo Jesus. Eles ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Eu e você fomos alcançados pelo grande sacrifício de Jesus no nosso lugar. E nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Por isso esse convite ao louvor, ele tanto tinha um peso grande naquele contexto sacerdotal, quando o povo, no fim da sua caminhada, chega a Jerusalém para oferecer os sacrifícios ao Senhor, quanto tem para mim e para você nos dias de hoje. E a primeira parte é o que nós devemos fazer diante de um convite de louvor e adoração. O que você deve fazer diante de um convite de louvor e adoração? O Salmo começa respondendo isso logo no verso 1. Bendiga ao Senhor. Nós somos chamados a bendizer ao Senhor. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. É interessante relembrar aqui que o Salmo é um clamor do peregrino. E que, veja bem, é o peregrino que chegou em Jerusalém, trazendo as suas ofertas, trazendo o seu gado para ser oferecido, e ele chega no templo. Talvez eu e você tivéssemos algum problema com a imagem do templo se ele estivesse aqui nos nossos dias. A gente gosta de olhar aquelas imagens, talvez em enciclopédias ou slides, vídeos do tabernáculo e ver ele por dentro. Já teve já viu esses materiais? Se você não viu ainda, vá no YouTube, você vai encontrar cenas lindas. Porém, o tabernáculo se parecia muito com um grande açougue ao céu aberto, onde o povo trazia as suas ofertas e os animais eram sacrificados e cortados. E a gente pergunta, mas por que isso, pastor? Havia uma questão didática muito forte. Quando o povo oferecia o seu animal para que ele fosse morto, cortado, seu sangue fosse derramado, o povo estava sendo relembrado que o seu pecado era tão grande que eles mereciam morrer. E que Deus era tão misericordioso que não os mataria, mas faria com que eles apresentassem a Deus alguém que não pecou para morrer no seu lugar. Todo esse sacrifício, todo esse ofertório já apontava para o grande, único, santo e perfeito sacrifício de Cristo Jesus. Então era algo didático. E o povo que chegava com as suas ofertas na porta do tabernáculo, entregavam os animais ali para os sacerdotes, para que eles fizessem esse sacrifício. E eles pediam para que os sacerdotes clamassem no lugar deles. Então, é interessante porque esse bendigam ao Senhor, hoje nós lemos, olhando para o texto e entendemos de fato que é um convite para mim e para você, para bendizermos ao Senhor. Mas no primeiro momento era o povo que olhava para o sacerdote, oferecia a oferta e falava, sacerdote, entra lá no Santo dos Santos e bendiga ao Senhor no meu lugar. Diga para o Senhor que eu trouxe a minha oferta. Mostre ao Senhor que eu estou aqui com o coração quebrantado. Eu reconheço o meu pecado. Bendiga ao Senhor. Fale para o Senhor dos seus maravilhosos feitos. Na Almeida, Revista e Corrigida, não sei quantos ainda tem a Revista e Corrigida, esse texto ele começa com um chamamento diferente daquilo que nós temos aqui. Antes do bendiga ao Senhor, a Almeida Corrigida diz assim, eis aqui. Mais ou menos como se o povo estivesse dizendo, ó, o sacrifício está aqui, caminhamos, fizemos a nossa peregrinação, aprendemos do Senhor no caminho, chegamos aqui para oferecer-lhe sacrifício, o sacrifício está aí, bendigam ao Senhor no nosso lugar. Ainda a Nova Versão Internacional apresenta algo muito interessante, porque ele faz um convite, ele fala, venham, vamos lá, ofereçam um sacrifício, vocês que assistem na casa do Senhor. E o que envolve esse convite de bendizer ao Senhor na casa do Senhor?
Em primeiro lugar, envolve a adoração em si. Bendiga ao Senhor. O que é bendizer, irmãos? Bendizer é contar dos maravilhosos feitos de Deus, é atribuir a Deus aquilo que Ele é dizer de Deus as suas maravilhas, a sua bondade, a sua misericórdia, é declamar com os lábios toda a gratidão que há no coração. Bendizer é demonstrar amor, bendizer é obedecer. Muitas vezes nós, quando falamos de louvor e adoração, nós temos uma tendência muito natural de jogar para os cânticos. Vamos louvar a Deus? Imagine que alguém pegar um violão, um teclado, alguma coisa, vão cantar. Mas a adoração tem uma ligação estrita com obediência. O Senhor tem prazer que nós o obedeçamos. Jesus diz que aqueles que são seus amigos são aqueles que o obedecem. A palavra diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esses me amam de verdade. Então, nessa demonstração de amor, a obediência, e é por isso que o povo diz para o sacerdote, porque eles obedeceram, eles vieram na sua peregrinação, eles trouxeram o sacrifício, eles chegam para o sacerdote e falam, vai lá, diz para o Senhor, Senhor, pela tua graça que nos conduziu no caminho do deserto, nós fizemos aquilo que era para fazer. Bem dizer, envolve oração, envolve cânticos, envolve ofertas, envolve comunhão. Bendigam ao Senhor. Irmãos, eu e você, em Cristo Jesus, somos feitos sacerdotes de uma nova aliança. Hoje nós não mais precisamos trazer ofertas de sacrifício, carneiros, animais para serem partidos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas foi oferecido no Calvário por mim e por você, e Deus o Pai aceitou a oferta. E nós chegamos ao Senhor e falamos, Senhor, nós bendizemos o seu nome porque o Senhor aceitou a oferta que foi feita em nosso lugar por Cristo Jesus. Bendigam ao Senhor. Então esse ato de louvor e adoração tem a ver com bendizer a Deus. Eu lembro-me de um tempo, hoje a gente deixou um pouco disso de lado, mas eu confesso que eu gostava, ponto. Alguns cultos em específico, alguns momentos de culto, quando o liturgista, o dirigente, o ministro de louvor, o pastor, o presbítero, quem estivesse ali na frente do púlpito, eu não sei se você já vai lembrar disso, mas ele pedia para que na congregação, em um momento de oração, alguns irmãos, à vontade, levantassem as suas vozes e bendizessem ao Senhor por aquilo que Deus fez nas suas vidas. Ah, irmãos, eu particularmente era muito edificado por ouvir dos irmãos aquilo que Deus tinha feito. Algum levantava, Senhor, eu bendigo o teu nome porque o Senhor me salvou. Eu bendigo o teu nome porque o Senhor perdoou dos pecados. Outros levantavam lá, eu bendigo o teu nome porque o Senhor abriu uma porta de emprego. Eu bendigo o teu nome porque tem comida em casa. Eu bendigo o teu nome porque o Senhor permitiu que eu comprasse uma roupa que eu queria. Irmãos, eram levantados tantos testemunhos de coisas muitas vezes simples, corriqueiras, coisas sobre as quais nós não temos o costume de agradecer a Deus e que nós percebíamos que era motivo de gratidão. Bendigam ao Senhor, contem os seus maravilhosos feitos. E quem deve fazer isso, irmãos? Quem é convidado para o louvor? Os servos do Senhor. Louvor não é algo para todo mundo. Já falei aqui várias vezes na igreja. Muita gente pode cantar. Esses dias eu estava assistindo um jogo lá das Olimpíadas, lá de madrugada. Até o Brasil perdeu. Mas não foi por causa da música, não. Mas estava cantando lá, de repente começou a tocar uma música de louvor lá. Aquele negócio tal. Todo mundo olha tal. Eu particularmente achei estranho. Por quê? Não é que eu não gosto de louvor, irmão. Eu gosto muito de louvor. Mas porque a gente percebe que há uma banalização do sagrado. Não estou dizendo que a música era sagrada. Você me entende? O que eu quero dizer é que hoje cantar músicas que falam de Deus se tornou quase que tão comum quanto cantar qualquer música.
Então, cantar, qualquer um pode cantar. Mas louvor de verdade só sai dos lábios daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Daqueles que não tinham nada para oferecer e o Senhor ofereceu no seu lugar. Aqui, com respeito ao texto, no seu contexto imediato, quem era chamado a louvar eram os sacerdotes, que estavam cuidando do sacrifício do templo. Hoje nós não precisamos mais disso. Então todos nós somos chamados a louvar. Bendigam ao Senhor. Quem? Todos vocês. Todos aqueles que são servos do Senhor. Todos aqueles que vão para a casa do Senhor. E aqui é outro aspecto muito interessante. Porque embora o povo de Deus já viesse cantando os 15 salmos em todo o caminho, lembra? Vinham repetindo, acabava os 15, cantava de novo, acabava os 15, cantava de novo. Todo o caminho, todo o caminho. Embora a sua vida fosse um ato de louvor em todos os aspectos, e a gente percebe isso muito bem claro no Antigo Testamento. Lembra de Jacó? Tendo sido enganado pelo seu sogro, mas ele orou para o Senhor. O Senhor abençoou, falou o seguinte: você põe o galinho lá, que vai nascer as ovelhas que você precisa. E ele colocava o galinho que ele precisava nascer. Quando era pintadinha, quando era branquinha, quando era com mancha, quando era sem mancha, era sem mancha. A vida dele era de louvor, mas em alguns momentos específicos, ele tirava um tempo, oferecia o sacrifício, erigia um lugar, um momento específico. Aqui, o texto nos fala de uma vida de louvor, mas nos diz, irmãos, que nós temos um momento específico, para um ajuntamento santo, para louvar o Senhor em um lugar específico. Bendigam ao Senhor quem? Os servos. Onde? Na casa do Senhor. Irmãos, há uma importância muito grande em que o povo de Deus frequente o lugar onde Deus é adorado. Só para a gente não ter nenhum tipo de confusão na nossa mente, esse templo aqui, na verdade, ele nem deveria ser chamado de templo, pronto. Ele não tem nada a ver com o templo do Antigo Testamento. O que não significa que ele deva ser desconsiderado. Porque no dia em que ele foi erigido, desde a sua primeira edificação, casinha de madeira aqui, irmãos. Quando a gente cavucou aqui na reforma, achamos alicerces de tijolinho baiano, da casinha de madeira aqui. Feita de madeira da igreja central que enviou, de um salão que era de lá. E depois edificado em cimento e depois reedificado. Então, em todos esses momentos, esse lugar, ele foi erigido com um único objetivo. E qual era o objetivo? Que aqui, o povo de Deus se reunisse num horário específico para bendizer a Deus. Nunca foi a ideia do multiuso. Não é que eu seja contra o multiuso, mas eu sou um pouco, ponto. Eu acho que a gente tem um monte de lugar multiuso. E a gente precisa ter um lugar de uso objetivo. Você pode ter espaços multiuso, mas é um lugar de uso objetivo. Então, desde o primeiro momento, esse lugar, que não é o templo do Senhor, esse lugar que é feito de tijolo de barro e não é tijolo santo, esses bancos de madeira, que são de madeira de árvore mesmo normal, não tem nenhuma árvore santa, não é da lasca da cruz. Tá? Ele foi consagrado para que aqui nesse lugar o nome do Senhor fosse exaltado. Isso para nós tem um significado que ele remete ao aspecto inicial do texto. Onde eles deveriam louvar a Deus? No templo. Na casa do Senhor. Em específico, lá tinha um único lugar. Um único templo. Só em Jerusalém. Não tinha plano B. Não tinha um outro lugar. Lembra de Jesus encontrando com a mulher samaritana na beira do poço de Sicar? Qual era a pergunta dela? Onde nós devemos adorar? Porque havia essa discussão. É Jerusalém? É Samaria? Jesus nos abençoou de forma tremenda. Já falei, estamos numa condição muito melhor do que esses nossos irmãos do passado. Porque Jesus falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Daí nós podemos nos reunir nesses lugares para adoração. Porque o templo foi edificado de uma vez por todas em Cristo Jesus. E onde nós nos reunimos, 2 ou 3, no nome do Senhor Jesus, o templo do Senhor está ali. Mas é importante que nós entendamos
não apenas a ritualística, mas a didática de sairmos das nossas casas e irmos a um lugar específico para nos ajuntarmos com o povo de Deus, com o objetivo específico de, junto com esse povo de Deus, bendizer ao Senhor. Então, esse convite ao louvor, ao bendizer a Deus, ele tem o que deve ser feito, quem deve ser feito, onde deve ser feito e qual horário que isso deve ser feito. E com respeito ao horário, é muito interessante, porque esse texto eu estou pregando agora à noite, mas eu preguei de manhã também. Então, talvez o pessoal da hora da noite fale, bom, nós estamos melhor contextualizados do que os irmãos da manhã. E não é necessariamente isso, porque quando o salmista diz, vocês que servem ou que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite, o que ele estava querendo dizer é que havia um turno específico, onde depois de os sacrifícios serem cortados, serem separados, eles eram oferecidos em adoração a Deus. Na festa dos tabernáculos, era uma festa multiturno. Lembremos que Davi mesmo estabeleceu os turnos de adoração da festa, quem fazia o material, quem cortava, quem separava, quem oferecia a Deus, aqueles que limpariam os instrumentos, para que ficasse tudo pronto, para que no outro dia começasse de novo. Então, no turno comum do dia, os sacerdotes recebiam aqui o material, recebiam os sacrifícios, o cortavam ali no tabernáculo, para que no turno da noite ele fosse oferecido como oferta suave ao Senhor, de louvor e de adoração. Então, com respeito ao horário da noite, o que o sacerdote que está querendo dizer aqui, ou melhor, o que o Salmo está querendo dizer, é que na hora que foi determinada como específica para a adoração. Se tivéssemos 3, 4 cultos naquele horário determinado, nós devemos nos reunir na casa do Senhor para bendizer ao Senhor, falar dos seus maravilhosos feitos e honrá-lo com a nossa presença. Então a ideia do turno da noite não é só que Deus só recebe os irmãos que vêm no culto da noite e não os que vêm no culto da manhã. Mas tem esse aspecto de termos um horário específico. Por quê, irmãos? Porque vida espiritual é vida de disciplina. Por que Deus é tão específico assim? Porque em tudo na nossa vida, se nós não estabelecemos uma rotina de disciplina, a gente se perde. A gente vai deixando, a gente deixa para depois. Vida espiritual é vida de disciplina. No piloto automático a gente peca. No piloto automático a gente oferece o pior de nós. Ou não é assim com você? Alguém pisa no seu calo para que você perdoe. Você faz um exercício. Tem vezes que a gente tem que orar, fazer jejum e oração. Quebranta meu coração, Senhor, está difícil. Até porque o Senhor colocou o perdão não como um opcional, o Senhor mandou perdoar. Não tem como aliviar Deus. Não tem nenhum versículo lá assim, se você conseguir. Não. Ele fala, perdoa. E digo mais, perdoa do jeito que você foi perdoado. É um exercício. Quando você se converte, você vai lembrar aí dos períodos de conversão. Para você se livrar dos maus hábitos que você tinha antes do velho homem. Tem muita coisa que é transformada instantaneamente, mas tem muita coisa, irmão. Você tem que ficar visitando a cruz, ó, constantemente. Alguns velhos hábitos que você vai abandonando, dá a impressão que você abandonou com a cordinha. Se você depositou, você vem embora, aquela cordinha vem arrastando o velho hábito para trás. Daqui a pouco você tem que ir lá levar de novo para a cruz. Exercício de espiritualidade. Haja vista que é por isso que o apóstolo Paulo usa a figura de um atleta para lidar com a disciplina espiritual. E ele diz que esse atleta corre, pá, vimos a Olimpíada aí, atrás de uma coroa, no caso ali das láureas, hoje as medalhas. Nós muito mais. Que nós, o alvo é a salvação, a santidade, o testemunho cristão. Então o Senhor coloca aqui, atos de disciplina, irmãos. Embora o salmo esteja relacionado com os sacerdotes que ofereciam sacrifício de louvor e adoração a Deus, em Cristo, eu e você somos chamados a fazer isso hoje. Bendiga o Senhor. Todos vocês
que são servos do Senhor e se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Então, esse convite ao louvor é um convite específico a uma ação, bem dizer ao Senhor. Segundo, como essa ação deve ser feita? A gente já viu. Qual é a ação? Bem dizer. Como ela deve ser feita? Rendendo-se ao Senhor. Rendam-se ao Senhor. E o salmista nos diz no versículo 2, ainda na primeira parte do responso, quando o povo conclama os sacerdotes a adorarem a Deus, ele diz: levantem as mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. No versículo 1 nós vimos sobre a adoração. Quem deve adorar? Os servos do Senhor. Onde é o lugar da adoração? O templo. Quando essa adoração deve ser feita? Nos horários do serviço do templo específicos. E aqui no versículo 2, nós vemos como essa adoração deve ser feita. E ele começa nos dizendo: olha, então vocês vão para a casa do Senhor, falem dos seus feitos, e chegando lá na casa do Senhor, vocês levantem as mãos. Irmãos, isso é algo muito importante para que nós entendamos. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com qualquer tipo de direcionamento corporal na adoração. A gente tem uma dificuldade de bater palma. Presbiteriano, então, pela graça do Eterno Salvador. Né? Eu tenho umas presbiterianas lá em casa que são mais presbiterianas que eu. Ela ou canta ou bate palma. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe aquele negócio de andar e mascar chiclete? Você dá duas mascadinhas, para, dá 2 passos. Para, dá 2 mascadinhas. Tem gente que é assim. Parece que a gente tem uma dificuldade com isso. Levanta as mãos. Às vezes a gente não entende o que é isso. Por quê? Porque para nós, muitas vezes nós associamos apenas a um ato ritualístico de levantar uma mão para ficar bonito a paisagem do culto. E não é. Não é. Quando o salmista diz, levantem as mãos, o levantar as mãos é um símbolo de elevarmos o nosso coração em oração. Levantar as mãos era uma atitude corriqueira da adoração e da oração judaica. O levantar as mãos fazia parte de uma vida de oração. Quando ele diz levante as mãos, ele diz dirijam a Deus as suas intenções. Rendam-se a Ele. Louvem de maneira intencional, sem distrações. É um render-se da alma, é uma exteriorização de um sentimento interno, de nossa dependência, de gratidão, de entrega ao Senhor. Quando você está levantando as mãos, você está dizendo: Senhor, não há nenhum tipo de reserva em mim. Estou aqui inteiramente, estou aqui por completo, estou aqui intencionalmente, estou aqui sabendo o que eu vim fazer. É isso que é o levantar as mãos. É por isso que o povo diz para o sacerdote: ó, vocês vão lá dentro, bendiga o Senhor, e chegando lá vocês levantem as mãos. Vocês digam para o Senhor: Senhor, nós estamos aqui com o único objetivo de te bendizer. Nós e todo aquele povo que trouxe a oferta, dependemos de ti. Declaramos essa dependência. Nós estamos gratos a ti, porque o Senhor permitiu que trouxéssemos ofertas e o Senhor as aceitou. Você lembra da oração de Davi no livro das Crônicas, quando o povo trouxe ofertas e ele mesmo pôde dar oferta para o tabernáculo? Ele fala: Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. Tudo vem do Senhor. E eu só posso devolver. A riqueza, a glória vem do Senhor. E o Senhor bondosamente permite que eu traga de volta para o Senhor. Isso é rendição, irmãos. É por isso que quando um policial faz uma batida por aí, a primeira coisa que ele fala: levanta as mãos. Fique com as mãos onde eu possa ver, para que você não reaja. Quando nós levantamos as mãos diante do Senhor, nós estamos dizendo: nós não estamos aqui para fugir do Senhor, ou nós não estamos aqui desatentos para com a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para fazer uma entrega completa. Nós estamos aqui em atitude de oração. Nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Só que o texto diz mais.
Ele diz: levante as mãos para o santuário, em direção ao santuário. Isso também tem um significado muito profundo. De acordo com uma nota do comentário na margem da Bíblia da King James Version, levantar as mãos para o santuário significa levantem a mão em santidade, em consagração. Levantem a mão entendendo que vocês só podem estar ali porque Deus os recebeu. Esse pensamento é muito similar àquilo que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, no versículo 8. Paulo diz para Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Render-se, levantar as mãos para o santuário, é orar para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui para ouvir a resposta que o Senhor tem para dar. Levantar as mãos e render-se diante de Deus é apresentar para Deus as suas petições e submeter-se à resposta dele. É dizer: Senhor, eu entrei aqui na tua casa com ofertas de gratidão e agora eu aguardo a sua resposta. Eu estou completamente aberto a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Irmãos, isso é muito importante para nós, na nossa vida diária de oração. Porque muitas vezes nós vamos à vida de oração, nós oramos ao Senhor, mas a gente chega para o Senhor e só dá uma opção para Deus na nossa oração. Que é a opção o quê? Carimba e dá ok aí. Deus, já pensei em casa, já fiz o projeto, já pensei nos pontos positivos, nos pontos negativos, o projeto já está bem desenhado, rabiscado, arrumadinho. Olha aqui, Senhor, já mandei imprimir, trouxe tudo plotado para o Senhor aqui, os slides, está tudo pronto. Senhor, o projeto está aqui, apresenta para Deus com PowerPoint, ilustração, e fala: agora, Deus, dá um ok aí. Não é isso, oração. Essa atitude que o salmista demonstra que os sacerdotes tinham diante do templo era uma atitude de profunda submissão. Senhor, fizemos aquilo que o Senhor pediu para que fizéssemos. Saímos em peregrinação. Nós, a nossa família, os nossos haveres, os animais, oferecemos aqui no templo. Agora, Senhor, nos rendemos. Aceita-nos. E nos diga aquilo que o Senhor tem para dizer. Nos conduza. Nos direcione. Estamos submissos ao seu querer. Então, como deve ser feita essa adoração? Primeiro, levantando as mãos santas ao santuário, rendendo-se ao Senhor. E depois, de maneira muito objetiva, eles são chamados a de novo a quê? A bendizer. Então, bendigam ao Senhor quem está no santuário. Levanta as mãos e faça o quê? Bendiga de novo. Não se esqueça do seu objetivo de ir à casa do Senhor. Bem dizer sempre traz a ideia de exaltar e louvar a Deus. Irmãos, em Cristo Jesus, nós temos livre acesso para adorar a Deus. Não precisamos mais dos sacerdotes, porque o sumo, o santo, o perfeito sacerdote já se ofereceu como oferta no nosso lugar. Já inaugurou um novo e vivo caminho diante do Pai, de maneira que eu e você podemos nos chegar diante do Senhor, levantar as mãos para o santuário e bem dizer. Nesse convite ao louvor, então nós temos o que deve ser feito, como deve ser feito, e a resposta de quando nós fazemos em obediência a Deus. E no versículo 3 nos traz essa resposta. E a resposta é: recebam a bênção de Deus. Bendiga ao Senhor. Renda-se ao Senhor. E em contrapartida, sejam abençoados pelo Senhor. E o versículo 3 diz que de Sião, o Senhor que fez a terra e o céu, abençoe você. Nessa antífona, nesse responso de adoração, depois que os peregrinos clamavam a Deus por intermédio do sacerdote, bendizeram, levantaram mãos
eles recebem a bênção de Deus, vinda e proferida da parte de Deus por intermédio do sacerdote sobre as suas vidas. Que Deus, de Sião, aquele que criou o céu e a terra, abençoe vocês. A ideia aqui é: Deus recebeu-os, Deus os aceitou, Deus considerou seus sacrifícios, Deus os abençoou. Essa bênção é dirigida ao sumo sacerdote, ou falada pelo sacerdote, quando eles transmitiam ao povo. Essa bênção que Deus os abençoe de Sião, é a mesma bênção lá de Números, capítulo 6, versos 24 e 26, que diz que o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e lhes dê a paz. Vocês foram aceitos. Deus os recebeu em graça. E perceba, o salmista diz que essa bênção vem do Deus lá de Sião, do Deus do templo. Nós fomos a morada de Deus. Que Deus, do alto da sua morada, do lugar da sua adoração, aquele que recebe os sacrifícios, aquele que nos aceitou em Cristo, que Ele os abençoe. Perceba a relação que há e como há uma transformação na relação. Porque, de princípio, eles vão por intermédio dos sacerdotes buscar a Deus. Mas quando os sacerdotes respondem, fala: o próprio Deus vem direto a vocês. De Sião, ele vem até você. E quem é esse Deus? É o Criador do céu e da terra. Isso tem um significado de que aquele que está abençoando é o único que tem poder de abençoar. Porque ele é Criador. Porque tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele governa sobre absolutamente todas as coisas, porque ele conduz as nossas vidas em triunfo. Ele, esse grande e eterno Deus, abençoe vocês. Outro aspecto interessante aqui, quando o salmista usa o termo que de Sião, Deus abençoe vocês. Sião é Jerusalém, é o lugar do templo, onde eles estavam adorando. Sião é o lugar onde Deus estabeleceu uma aliança com o povo. Ele está dizendo que o Deus da aliança, aquele Deus que prometeu amar vocês, cuidar de vocês, aquele Deus que vocês não eram povo e ele os fez povo, esse Deus da aliança, abençoe vocês. Irmãos, eu e você somos o povo da aliança. Nós somos o povo de Sião. Nós somos o povo que está caminhando para Jerusalém, sobre o qual Deus derrama suas bênçãos em Cristo Jesus. Fomos salvos pela graça, recebemos livre acesso, fomos escolhidos e aceitos como filhos amados, feitos herdeiros em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ainda afirma que já recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, quando Deus nos escolheu. Efésios 1, dos versos 3 até o 6. Somos abençoados. Por que eles foram abençoados? Porque eles obedeceram a Deus. Fizeram aquilo que o Senhor pediu que eles fizessem. Irmãos, nós precisamos aprender que o caminho mais curto, na verdade o único caminho entre nós e a bênção de Deus é a obediência. Percebo, eles ofereceram sacrifício, não ofereceram? Talvez a gente imaginasse que Deus abençoou só pelo sacrifício. Não foi ritualístico. Lembra de Saul? Saul ofereceu o sacrifício. Por que Deus não aceitou? Porque falou: Saul, você não entendeu nada, meu filho. Saul, você está preso a ritualísticas achando que você pode dobrar a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor quer que nós obedeçamos. O Senhor quer que nessa peregrinação da vida nós o consideremos e o coloquemos no seu devido lugar nas nossas vidas. O Senhor quer receber o nosso louvor e nos abençoar. Eu e você somos hoje esse povo convidado a louvar e a bendizer o nome do Senhor. E que a gente faça isso com muita alegria, irmãos.
com muita alegria. O que a gente tem que fazer? Bendizer o Senhor. Lembra? O convite ao louvor a Deus é um convite a bendizer. Contem os maravilhosos feitos de Deus. Lembra do hino? Conta as bênçãos. Dize quanto elas são. Olha para a sua vida, veja quanto Deus tem te abençoado. Veja o cuidado dEle. Conte os seus maravilhosos feitos. Renda-se a Ele. Abra-se. Ore em santidade. Diga: Senhor, eu estou aqui completamente aberto ao seu querer, à sua vontade. Esse tempo é teu, só teu. Eu vim aqui só para isso. E seja abençoado, irmão. Receba do favor eterno do Deus eterno sobre a sua vida. Que nós possamos entender que é isso que o Senhor requer de nós. Eu e você estamos nessa peregrinação. Um dia o Senhor nos chamou, onde nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, escravizados no deserto da vida. O Senhor nos colocou na sua caminhada em Cristo Jesus até Jerusalém. E um dia nós estaremos na presença dEle, por conta do sacrifício de Jesus, o adorando, o bendizendo. Que em todo esse decurso da nossa caminhada, nós experimentemos do louvor, da adoração, da gratidão e sejamos abençoados pelo Senhor até o dia do grande encontro. Amém? Fecha os teus olhos, quero orar com você.